Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui para auxiliar nos seus estudos para a prova de linguagens. Nesta aula, eu falo o que cai em literatura no Enem e tento mostrar aí como você poderia estudar. Você verá quantas questões já apareceram, o que apareceu nessas questões, como é que são escritas, organizadas, elaboradas as questões de literatura, o que você deveria estudar prioritariamente e como estudar. Tá valendo então. Peguei todas as aplicações do Enem, de 2009, esse chamado novo Enem, né, até 2018. Tá? Indico o número de aplicações, o número de questões. Ah, Manuel, eu quero tanto ter esse arquivo. Tem um link aqui embaixo, você pode baixar sem dúvida a apresentação em PDF, tudo organizado. Mas, lendo aqui os dados, dá para ver que a média é de 10 questões. Costuma cair entre 8 e 12 questões. Quanto mais questões de literatura houver na sua prova de linguagens, mais alto ou mais difícil será o nível dessa prova. Tá? Então, a média é de 10, costuma vir entre 8 e 12 questões de literatura por aplicação. O que aparece nessas questões? Veja, prioritariamente textos da contemporaneidade, tá? Eu chamo de quarta geração, não tem esse nome assim para alguns professores falam que sim, outros que não, então vamos lá. É literatura produzida depois de 1958, tá? Principalmente a poesia concreta, cai um pouco, na verdade uma ou duas questões. A poesia marginal chove, cai muito. A narrativa brasileira publicada depois de 1960, a nova literatura marginal das periferias, é a literatura depois de 1958. A literatura contemporânea. Cai mais a literatura contemporânea, tá? Talvez porque esteja mais próximo aí do espírito da época, tá? A linguagem é mais próxima dos meninos que vão fazer a prova. Então, a literatura contemporânea produzida depois de 1958 já gerou 74 questões. Em segundo lugar, funções da linguagem, tá? Com 35. É muito absurdo, olha a diferença. Mais que o dobro. Então, quase que cai só quarta geração literatura contemporânea, quarta geração no modernismo. Em segundo lugar, eu vou colocar o modernismo. Tá? O modernismo é a literatura da primeira geração, 22 a 30, segunda de 30 a 45 e terceira geração do modernismo, de 45 a 58. Dá para enquadrar, então, é chamado assim de modernismo, a literatura de 22 até 58. E somando, tá, a gente tem 27 mais 23, né, 50 mais 21, 71. Não chega nem iguala aos textos da modernidade. Então, você tem que saber o que está acontecendo. Sou professor de literatura também e sei que alguns professores não trabalham a matéria. Então, você vai ver onde pegar aqui os textos da contemporaneidade, poesia marginal cai muito, tá? A narrativa brasileira depois de 1960 cai muito, são os mais importantes. Também, se você puder, né, a poesia concreta, tá? A nova literatura brasileira, a nova literatura marginal das periferias, o poema processo, o poema praxis, e vai por aí. Vamos lá, então. Figuras de linguagem, 16 questões. Teatro, gênero dramático, comparece aqui com 13 questões. Pré-modernismo, 12 questões e realismo, 10 questões. Tem mais, uma página inteira aqui, é muito conteúdo. Tá? Romantismo com 9, naturalismo com 6, simbolismo com 4, barroco com 4, intertextualidade com 4 questões, quinhentismo com 3, parnasianismo com 3, denotação e conotação, sim senhor, tá? Com 3 questões e uma questão de arcadismo que já caiu. Tá? A tragédia, né, algo assim abominável, terrível, é que o professor de literatura no cursinho, ele tem uma aula só. Tá? Uma aula, às vezes, de 40 minutos é o que resta para trabalhar todo esse conteúdo. Então, você precisa, são questões mais elaboradas, você que quer um nível, uma nota maior, você precisa prestar muita atenção e também estudar por sua conta, levar as dúvidas para o professor. E vamos lá. Como é que cai isso? Eu trouxe 3 questões e a primeira delas aqui com o poema do Cuti, Quebranto, no livro Negroesia. É a chamada poesia marginal, que gera muitas questões. A poesia marginal é uma poesia, em geral, engajada, que é escrita entre os anos 1970, 80, seguintes, mas a alma da poesia marginal, a principal produção se centra nos anos 1970. Em geral, uma poesia engajada em defesa dos pobres, dos oprimidos, das minorias. Leia o poema Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse dele me prendo e me dou porrada.
Às vezes sou o porteiro não me deixando entrar em minha mesa a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, entupido com a visão dele, sinto-me a miséria concebida como eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e de violência. No poema, essa vivência de preconceito e de violência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Engaja-se na denúncia do passado de opressão e de injustiças. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Ou acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Se você quiser, pode fazer uma pausa, reler o texto, o comando, as alternativas e indicar a alternativa correta. Eu vou partir sempre do comando da questão, tá? Minha dica de sempre. Então, na literatura negra, de temática negra, apontam-se elementos, experiências de preconceito e de violência. No poema, como é que isso aparece? Essa vivência de preconceito e violência aparece como? Leio e tento analisar. Às vezes sou o policial que me suspeito, primeira pessoa, e me peço documentos, e mesmo na posse deles, me prendo e me dou porrada. Aqui o sujeito poético, de primeira pessoa, se identifica como vítima e algoz, paradoxalmente. Quando ele fala, sou o policial, então parece que ele é só o algoz, que me suspeita. Suspeita de quem? Dele mesmo. É um paradoxo, tá? Mas um paradoxo aqui é uma situação contraditória. A pessoa não pode ser o policial ao mesmo tempo bater nela mesma. É literatura. A literatura trabalha com a subjetividade e uma criação aqui linguística. O que me interessa é que o sujeito poético, ou a persona poética, ou a personagem que aparece no poema, sim, personagem, tá? Ela se identifica como o agressor, o policial, e como a vítima, tá? Na primeira estrofe. Na segunda, a mesma coisa. Às vezes sou o porteiro não me deixando entrar em minha mesa, a não ser pela porta de serviço. Quem entra pela porta de serviço no Brasil? É inacreditável que haja. Eu não acredito que haja, não, mas eu já vi. Tá? Ok. O que me interessa é que são, obviamente, os serviçais e, em geral, os afrodescendentes. O sujeito poético aqui, na primeira estrofe, quem é parado, preso, leva porrada, são os pretos. Quem entra pela porta de serviço são os pretos ou afrodescendentes. O sujeito poético se identifica como negro, tá? Se identifica como vítima da opressão e, paradoxalmente, inacreditavelmente, de forma genial, ele também se identifica como opressor. É como se ele tivesse uma espécie até de uma empatia, não deveria ter não, peço desculpas, tá? Ele se põe no lugar do outro. Empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, tá? É muito raro, tá? Poucas pessoas conseguem fazer o raciocínio, mas aqui o oprimido, o cidadão que é agredido, vítima de violência social, física, ele se põe no lugar do outro. É isso. Às vezes faço questão de não me ver. Aqui a ideia do negro, o homem invisível dos Racionais MCs, tá? O afrodescendente, o preto, o pobre, eles são invisíveis para parte da população, para quem comanda, ou quem comanda agora. Entupido com a visão dele, sinto minha miséria concebida como eterno recomeço. Tá? Então aqui o sujeito, entupido com a visão deles, o sujeito poético assumindo a perspectiva dos ricos que não veem, os pobres, os pardos, tá? Os homens invisíveis. E ele sente, tá, que ele sempre está numa condição de miséria. Essa ideia de miséria preconcebida como eterno reconhece. Fecha o meu cerco. Meu Deus, as pessoas cercam os pretos e os pobres para matar, para agredir. Sendo o gesto que me nego, meu Deus, a ajuda que é negada para os pobres e os pretos. A pinga que me bebo. Meu Deus, a evasão, a fuga pela droga permitida, a pinga. E me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio. Meu Deus, fez errado. Eu preto quando não sei o que é na entrada, não sei o que é na saída. Denuncio o ponto em que me entrego, às vezes. Então, o sujeito poético, eu acho que até faz um pouco de sentido, eu gosto desse negócio de literatura. O sujeito poético cria uma personagem que é afrodescendente, oprimida, vítima de violência física, econômica e social. E essa personagem que é vítima de esse negro,
essa personagem negra aqui no poema, que é vítima de violência física, econômica e social, inacreditavelmente assume também, de forma empática, o posicionamento do agressor, daquele que oprime o negro. Essa é a novidade do poema, isso que torna o poema genial, por isso que o poema foi escolhido para essa prova. A personagem que aparece no poema, o sujeito poético, assume paradoxalmente o lugar tanto da vítima da violência quanto do agressor, daquele que pratica a violência física, econômica e social contra os negros. Mas como é que você sabe que é negro, meu amor de Deus, né? Quebrando negroesia, abraço para mim. Na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência de preconceito e violência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso de seu opressor. Ele incorpora o discurso do opressor, tá? E algumas marcas, alguns tipos de violência específica. Tá? Eu vou marcar a letra A e comentar as demais. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Eu acho que ele não se submete, não. Ele incorpora o discurso. O objetivo é de denunciar o quão abominável, o quão ridículo, o quão desumano é o discurso do opressor. É absurdo um policial agredir, achar que pode matar. Não, vou matar e não vai acontecer nada. Não tem condição. Essa pessoa ou é desumana ou tem problema mental. Não tem condição. É absurdo. Por isso que o poema também é absurdo. Então, não é uma submissão. O poema tem o objetivo de criticar a violência contra o negro. Por isso que ele assume uma posição empática, ele se põe no lugar do outro, para mostrar que o outro comete violência contra ele. Então, ele não se submete. Ele tem uma posição, no poema aparece uma posição de crítica. Engaja-se na denúncia do passado de opressão e de injustiça. Não, é tudo presente. A primeira linha. Às vezes sou policial, me suspeito, peço documentos, tá? Entrego na penúltima linha, aponto, tudo presente do indicativo. Tá? Então não há um caráter, com todo respeito, uma denúncia do passado. Eliminar a letra C. Perda da identidade, não, tá? Ele se mostra como negro, ele se põe no lugar do negro, que sofre as violências, mas ele também se põe no lugar daquele que pratica as violências contra os negros. Letra D, não tem perda de identidade, por isso eu elimino. Acredita esporadicamente na utopia de sociedade igualitária. Não há uma utopia. A utopia é um lugar fora do lugar. É um lugar imaginário que está associado a uma ideia de positividade, algo muito bom. Ele só denuncia as merdas, só os problemas. Por isso eu vou marcar a letra A. Eu acho a questão genial, por isso eu trouxe aqui para a nossa aula. Vamos então, poesia marginal, tá? Dentro da poesia marginal havia um grupo, tá? Das minorias sociais. Minoria social significa que tem pouco poder na sociedade, apesar de haver muita gente na sociedade que é desse jeito. Bora lá então. Para a segunda questão, escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal, disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire na abertura de suas Cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Paulo Freire destaca especial importância à escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Saiu na publicação Comunicação Empresarial, tá? E o texto chama Linha Fina. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer em alguma medida a função conativa da linguagem, porque a atividade de escrita notadamente possibilita levar o leitor a realizar ações, expressar sentimentos do autor, despertar a atenção do leitor, falar da própria linguagem ou repassar informações. Se você quiser, pode fazer uma pausa, reler o texto, comanda as alternativas e indicar aquela que você julga correta. Eu sempre resolvo as questões do Enem a partir do comando da questão. Função conativa. Na função conativa ou apelativa, o objetivo é levar alguém a fazer alguma coisa. Talvez o principal traço seja o uso do imperativo. Isso é conhecimento, você tem que estudar.
Tá? Isso não vai surgir no seu cérebro de repente. Então tem que estudar literatura assim. Essa é a função conativa. Tá? Então a literatura tem a função conativa. O objetivo de levar alguém a fazer alguma coisa. Imperativo, faça isso, aquilo, dance, não sei o que, na boquinha da Rafa, etc. E tal. O mais óbvio, dentre os distratores, as alternativas fornecidas pelo Enem, a função conativa está indicada na letra A. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade escrita possibilita levar o leitor a realizar ações. As questões do Enem são muito bem escritas. Em cada alternativa posterior, a gente tem outras funções. Expressar sentimento, função emotiva. Despertar a atenção do leitor, pode ser conativa ou apelativa, pode ser até meio argumentativa. Falar da própria linguagem, metalinguagem, e repassar informações denotativa ou informativa. São muito boas, as questões são muito bem elaboradas. Esta é uma questão, notadamente, sem dúvida, de funções da linguagem. Muito bom. Para a terceira questão, eu tenho um poema do livro História do Brasil, de Murilo Mendes. O Farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isso é gente boa, vou arejar outra vez. Fez barulho vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que configura um ideal de nacionalidade pela integração regional, remonta ao colonialismo assente sobre um viés iconoclasta. Repercute as manifestações do sincretismo religioso, descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Promove inovações no repertório linguístico. Se você quiser, pode fazer uma pausa, voltar ao texto, reler o comando, as alternativas, indicar aquela que você julgar correta. Eu sempre vou partir do comando. Murilo Mendes, fase inicial. A fase inicial é a primeira geração do modernismo, tá? Aquela que vai de 1922 até 1930, que é um desdobramento da Semana de Arte Moderna. Aquela que vai ter muita influência das vanguardas europeias, e cujo grande objetivo é romper. Rompe com tudo que foi feito antes. Essa primeira geração também pode ser chamada de autêntica ou iconoclasta. Então, Murilo Mendes, este poema, ou este livro História do Brasil, se situa na primeira geração. Murilo Mendes, em geral, vai escrever uma poesia espiritualista, tá? Muitos livros de Murilo Mendes estão dentro da chamada segunda geração. Mas nesse livro, nesse poema, uma fase inicial. As propostas estéticas transparecem por eu lírico que eu vou ter que fazer uma análise aqui do texto para indicar a alternativa correta. O farrista, quem é esse farrista? Pela leitura do poema, é o índio, quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil. Ó que sem noção, pôs as patas. Então, essa é uma expressão, assim, que não deveria ser usada, com todo respeito, no padrão culto e formal, tá? Uma expressão típica da língua falada. Então já tem um traço da primeira geração, que é o uso da linguagem coloquial, informal. E aqui o tema é um tema nacionalista. A primeira geração é nacionalista, assim como o romantismo é nacionalista, inacreditavelmente. A diferença é que se no romantismo vai haver uma idealização da pátria, dos heróis, no modernismo da primeira geração, de 22 a 30, 1922 a 1930, vai haver uma crítica, a gente chama de revisão crítica do passado histórico-cultural. O objetivo é ironizar, é uma mirada crítica, tá? O objetivo é ler criticamente a história do Brasil. Então, Almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios está passeando em Paris, o anjo está... Meu Deus, pessoa, com todo respeito, que pode, né? Quem tem posses, tá, vai passear na Europa. Quando ele voltou, esse anjo da guarda, o holandês já estava aqui. Tá contando a história do Brasil? O anjo respira alegre. Não faz mal, isso é gente boa. Vou arejar outra vez, vou viajar. Faz barulho, vucu-vucu. Pelo amor de Deus, essa onomatopeia tem caráter totalmente coloquial. Então é um poema que tem uma visão irônica, uma visão crítica, uma visão destruidora da seriedade da história do Brasil. A gente chama tudo isso que eu falei de iconoclasta. Fez vucu-vucu tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então, meu Deus, só o anjo que fica viajando é o farrista. Tá? E o Brasil só virou o que é porque o anjo da guarda
dos índios. Estava passeando e acabou que perdeu a memória, não voltou, está sem anjo aqui, vamos fazer tudo, vamos aprovar a excludente de licitude. Ok, então aqui o poema faz uma crítica à colonização e fala que só deu ruim para os índios, para o Brasil, porque não tem anjo da guarda aqui. Ninguém está nos protegendo, só tem a tragédia no Brasil, essa ideia. Então, o eu lírico, tá, tem uma visão crítica da história. A opção alternativa que apresenta uma leitura próxima do que acontece no poema é a letra B, tá? Remonta ao colonialismo sob um viés iconoclasta. Reconta a história da colonização, por isso que nossos professores falam revisão crítica do passado histórico-cultural, passado histórico-colonial aqui, que fala sobre o Brasil, colônia, até o século 16 ou 15 até o século 19. Viés iconoclasta. Essa palavra deve ter pegado muito menino aí. Iconoclasta é destruidor de mitos. É quem destrói os ídolos, quem destrói com todo respeito à visão séria. Tá? Esse é o modernismo. O modernismo da primeira geração é meio risonho, irônico e crítico. Fenomenal questão, tá? É uma questão raiz de literatura, tá? Que o aluno deveria estudar por intermédio de textos dessa natureza. Peço desculpas, mas não adianta dar aula só de característica de estilo de época, não. Não vai haver nenhuma alternativa que indica característica. Você tem que mostrar a característica dentro do texto. Amor de Deus, um abraço. Primeira geração. O que nós vamos estudar, então? Prioridade para a quarta geração do modernismo, a literatura depois de 1960, e 2 itens que você deveria estudar bastante, prestar muita atenção. A poesia marginal, tá? Muita gente fala, graças a Deus aparecem nos livros, e eu chamo de a narrativa brasileira depois de 1960, eu passei a chamar depois que eu li alguns textos do professor Antônio Cândido de Melo e Souza, que infelizmente morreu, mas Antônio Cândido era só a pessoa que mais sabia de literatura brasileira em toda a galáxia, em todos os tempos. Então ele criou um método de estudo da história da literatura brasileira, e ele fala sobre as tendências das narrativas dos textos em prosa depois de 1960. Tá? Você encontra lá no meu site essa narrativa brasileira depois de 1960. Cai muito, assim, é muito absurdo o tanto que cai de poesia marginal e dessa narrativa contemporânea. Tá? Tropicalismo, mais ou menos, sendo bem honesto, mais esses 2 aqui. E seria ultra importante você fixar, tá? Você estudar o modernismo, os 3 modernismos, primeira, segunda e terceira geração, de 22 até 58. Tá? Oswald de Andrade na primeira, Mário de Andrade, depois Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, e depois ali, com todo respeito, terceira geração, cai muito Guimarães Rosa, Clarice Lispector com as questões difíceis, tá? Um pouco, com todo respeito, João Cabral de Melo Neto, tá? Também podia cair mais Nelson Rodrigues, mas não cai muito não. Tá? João Cabral de Melo Neto, Dias Gomes, Ariano Suassuna, que é maravilhoso, e vamos lá. Então, a mesma importância que tem a quarta geração tem os 3 modernismos, primeira, segunda e terceira. Tá? Prioridade total para a quarta geração, para estudar poesia marginal e a narrativa brasileira depois de 1960. Média prioridade, funções da linguagem, sempre vai cair uma questão, figura de linguagem pode até cair, e literatura imperial, tá? Que é quinhentismo, realismo, romantismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo ótimo, imperial tem a ver com império, não é, Manuel? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Literatura em geral do final, meados e final do século XIX. Brasil Império. Baixa prioridade, vai cair bem menos, mas seria bom você saber para ficar com a nota alta. Intertextualidade, teatro, gênero dramático, pré-modernismo e a literatura colonial. Brasil, colônia, né? Barroco, quinhentismo e arcadismo. É isso. Como é que você vai estudar os cursinhos, tá? Mas pelo amor de Deus, pede ao professor para poder analisar os textos. Pelo amor de Deus, não adianta dar aula só de característica, não. Salinha de linguagens, tem aula de literatura, de linguagens, curso online, tá? Existem bastantes cursos bons. Salas de estudo, você aluga a sala, fica lá resolvendo as questões, pode resolver em casa ou fazer exercícios. Pelo amor de Deus, faça as provas do Enem, dos Enems anteriores, 2009 e 2018. E também vale muito a pena resolver questões aí das apostilas de cursinhos conceituados.
Dá um joinha aí na aula se você tiver gostado, faça um comentário aí, uma dúvida, eu respondo, tá? Clique no sininho para poder ativar as notificações e tanto aqui no meu canal no YouTube quanto no Instagram tem muita dica de linguagem e dica de redação. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.